Fala galera, tá começando mais um Pirâmide Produções, então solta a vinheta. Então, o que a gente da Pirâmide resolveu fazer? A gente resolveu basear nossos estudos em um material teórico. Por quê? O SketchUp e o V-Ray, ele é algo muito prático, ou seja, exige muito do aluno já colocar os primeiros conhecimentos e colocar em prática. O que a gente resolveu fazer? A gente resolveu pegar todos esses conceitos, fazer um material e disponibilizar para vocês. Para quê? Para vocês terem embasamento de como vocês devem fazer o passo a passo. Então, por que a gente resolveu fazer isso? Aqui mesmo na internet existe muito curso de V-Ray, SketchUp e outros. Porém, a galera se perde na questão de informação. Por quê? Existem muitas informações boas e também existem muitas informações ruins. O que a gente resolveu fazer? A galera quer ter muita questão do resultado de render realista. Fazendo isso, um exemplo que eu posso dar é a questão da academia. A galera tem muita vontade de entrar na academia. Por quê? Por conta do resultado que você quer. Mas só que existe um processo nesse resultado. E a gente resolveu pegar esse processo e disponibilizar para vocês como um conteúdo teórico. Então galera, como é que vai funcionar? Como eu dei o exemplo da questão da galera querer ter o resultado de academia, da mesma forma, no mundo do 3D, a galera quer ter o resultado de render realista. Mas isso segue alguns princípios. E nós da Pirâmide Produções resolveu disponibilizar esse conteúdo e fazer esse conteúdo com todo carinho. Então, segue a gente aqui na nossa tela do nosso computador para vocês entenderem de fato como é que funciona. Vamos lá. Então galera, como eu estava dizendo, segue alguns princípios e tal, e a gente vai estar passando esses princípios aqui para vocês. Então, a apresentação a gente já fez, os resultados eu vou mostrar para vocês alguns resultados que eu tive com a ferramenta. E o conceito ele segue da mesma forma como a apresentação. Para que saiba o render, também está no primeiro vídeo. Se você não viu o primeiro vídeo, é bom você seguir essa cronologia, né? E você ficar sempre olhando os primeiros vídeos até o último que a gente vai estar postando. Introdução também segue esse conceito. Site. O site é de extrema importância, porque é o lugar onde você vai pegar suas texturas, seus blocos e tudo mais. E eu vou estar passando aqui para vocês também isso. Entendimento básico sobre a ferramenta é fundamental. Qual a ferramenta que a gente vai usar? O V-Ray e o SketchUp. Então a gente precisa ter uma noção de fato sobre a questão do entendimento básico, pelo menos um básico ali, para saber manusear a ferramenta. Outra coisa é a questão de fotografia e ajuste de câmera. Por que é importante a fotografia e o ajuste de câmera? Porque, como eu falei para vocês, a gente faz uma imagem, a gente mexe com fotografia. Então, a partir de hoje, vocês não estão fazendo render, vocês estão produzindo um serviço de fotografia. Então, fique bem claro isso na sua cabeça. Outra coisa é a questão de iluminação. Vou logo puxar esses três tópicos aqui. A questão de iluminação, tanto natural como artificial, configuração de materiais. Eu vou puxar a orelha de vocês para isso aqui. Gente, se estiver fazendo zoado alguma coisa, vai me desculpando aí, tá? Mas vamos seguir aqui para o que é mais importante. Então, configurações de materiais, de extrema importância a gente entender sobre configurações de materiais. Background, gente, a configuração de background, note esse nome, BG. A gente vai ter essa siglazinha de chamar BG. Quando a gente chamar alguma coisa, vou colocar o BG, você já fica situado com esse tipo de nome, de sigla que a gente vai tá dando aí. Então o BG, para quem não sabe, é aquele céu que fica no fundo ali. Então é muito importante saber configurar ele. A questão de configuração de render é a otimização, né? Existem uns parâmetros que a gente vai configurar o render para deixar mais otimizado, deixar teu render mais leve e fluir mais e não pecar na questão da qualidade, que é importante também. Complementos e salvar arquivo, porque a gente vai estar produzindo um arquivo e a gente precisa saber a forma correta de salvar ele. Então, a ferramenta, como eu bem falei para vocês, que a gente vai usar é o V-Ray e o SketchUp. Eu aconselho vocês a baixar o SketchUp 2018, que para mim é uma das melhores versões que tem. Tem o 2020? Tem, mas para mim eu acho interessante mais o 2018. O V-Ray qual? O 3.0 na verdade. Então vocês têm que ter isso aqui já instalado no seu computador, porque eu vou disponibilizar
um material aí para vocês, uma modelagem, e vocês já tem que ter isso aqui já instalado. O SketchUp, só reforçando aqui, o SketchUp 2018 para cima, e o V-Ray 3.6, beleza? Aí galera, aqui não é vergonhoso passar por isso não, mas aqui é meus resultados que eu tive, meus primeiros resultados que eu tive com a ferramenta de V-Ray. É uma cena externa e outra cena interna, e para mostrar para vocês que de fato dá para evoluir. Quando eu comecei a estudar sobre o V-Ray para SketchUp, eu fiquei com eu peguei a versão 3.4, então eu já comecei no patamar bom. Então, eu olhando aqui essa imagem, gente, não tá legal, velho, não tá legal. E eu resolvi fazer cursos, aprender mais sobre a ferramenta, me interessei bastante para melhorar meu resultado. Da mesma forma que eu tô fazendo aqui com vocês. E, gente, dá para melhorar sim, sempre dá para melhorar alguma coisa. Então, outra coisa que eu vou estar aprimorando vocês é a questão do senso crítico. E no final desse curso vocês vão entender para que serve esse senso crítico que a gente cria. Como artista 3D, como arquiteto, como engenheiro, como técnico de edificação, para que serve esse senso crítico na nossa profissão. Vocês vão ver que é de extrema importância. Vamos lá. Aqui são alguns resultados meus atualmente. Gente, outra coisa. Esse material aqui vai estar disponível em PDF aí, na descrição do link, na descrição aqui do vídeo. É só vocês baixar aí no link, que vai direcionar para vocês para uma página e vocês baixam o material. Então vai estar disponível aí, gente. Então é importante vocês entenderem essa parte teórica para fixar esses conhecimentos de vocês na cabeça. Então, aqui são dois resultados meus que eu tive com a ferramenta do V-Ray atualmente. Então deu para melhorar muita coisa, ainda dá para melhorar. Esses aqui são os meus renders. Ele tá feito uma pós-produção dele e tudo mais, mas esse aqui eu coloquei somente as imagens renderizadas, não feita em pós-produção, que fica ainda mais interessante ainda. Mas isso é mais pra frente, viu, gente? Bem, um conceito básico aqui que eu falo é sobre entender e aprender. Eles são iguais? Na verdade, eles não são iguais, eles são diferentes. Entender é totalmente diferente de aprender. É tipo assim, eu vou dar um exemplo básico para vocês sobre entender e aprender. Quando você está numa aula de matemática, você lá está todo empolgado, lá sentando na frente, e eu falei, cara, hoje eu vou aprender a aula, eu vou sentar na frente, eu vou entender todo o conteúdo que o professor de matemática vai passar. Eu vou sentar aqui na frente, ficar caladinho e prestar atenção nele. Beleza, você fez isso. E o professor te explicou e tudo mais, você entendeu aquele assunto. Só que ele te passa um exercício. E quando você coloca aquele conhecimento que você adquiriu através do professor em prática, você não consegue. Por quê? Porque você somente entendeu. Entender é totalmente diferente de aprender. Aprender é quando você consegue pegar aquele conhecimento e aplicar. E por que eu passei isso para vocês? Eu já tive alguns alunos, eu também já tive esse problema de entender todo o passo a passo do V-Ray, do SketchUp, só que quando eu colocava em prática ou deixava de colocar, eu perdia o pique e esquecia algumas configurações. Então, quando a gente aprende, a gente não esquece. Tem coisas na infância, tipo andar de bicicleta, se você sabe, você nunca esquece. Então, é porque você aprendeu. E fica muito mais fácil entender. Como eu tinha prometido, gente, não é um bicho de sete cabeças fazer um render realista, ter esse resultado. Por quê? Porque segue uns princípios. Mas eu digo uma coisa para vocês. Vocês têm que seguir esse passo rigorosamente para ter um resultado de render realista. Se você burlar algum desses passos, provavelmente seu resultado não vai ficar tão bom. Por quê? É que nem uma receita de bolo, gente. Uma receita de bolo tem os ingredientes e as proporções ideais para ter aquele gostinho daquele bolo que você deseja. Da mesma forma que é o render. O render, se você não seguir esses mesmos princípios, vocês não vai ter esse resultado de render realista, que é o que todo mundo quer. E como é que funciona isso? A questão da modelagem, gente. A modelagem ela é importante, por quê? Porque ela é 50% de todo o resultado. Se você tiver uma modelagem que ela já tem aquele aspecto de realismo, provavelmente vai ficar muito mais fácil na hora de renderizar a tua imagem, porque praticamente a modelagem já tem ali um resultado legal. E texturas, passando aqui para texturas.
Texturas é importante por quê? Porque a textura é onde a gente vai aplicar algum material. E nela existe uma proporção e a gente geralmente data isso como pixels. Cada imagem, cada textura tem um tipo de configuração. E essa configuração é através de pixels. Então a qualidade daqueles pixels ele vai ficar diretamente proporcional à qualidade da tua cena. Então fica ligado em questão de textura e blocos. Blocos é fundamental, gente. Porque a gente precisa ter esse conhecimento e esse senso crítico de analisar alguma coisa e ver. Eu vou mostrar isso mais na frente em prática para vocês. Por quê? Porque é de extrema importância a gente ter o senso crítico de quando a gente for escolher os blocos para a gente inserir na nossa cena. Por quê? Porque o bloco, dependendo do tipo de bloco, ele vai ser um pouco mais pesado, se ele tiver uma qualidade melhor, vai. Porém, ele vai influenciar também no realismo da tua cena. Então isso é importante. Escala, mano. Escala segue o mesmo padrão. A escala, não adianta, vamos supor, eu coloco a mesa e essa mesa é muito grande para o meu ambiente. Vai ficar um trem esquisito, vai ficar muito estranho. Então a gente tem que ter também essa noção de escala. Cenário, caprichar no cenário, ter aquele cenário legal, botar uma decoração, fazer um quadro ali legal, ficar bonitinho, uma cena interna, uma cena externa, colocar umas árvores, colocar um carro ali passando. Isso vai ter uma questão muito mais voltada ao realismo na tua cena quando você trabalha com um cenário interessante. Enquadramento. Esse é o assunto principal. Um dos assuntos principais que a galera mais peca, a galera acerta nisso tudo. Na questão de modelagem, textura, bloco, escala, cenário e render. Só que esquece que a gente está fazendo uma fotografia, como eu falei para vocês. E esquece dos conhecimentos sobre enquadramento. Então, não adianta de nada você fazer todo o passo a passo e quando chegar nesse momento você pecar. Isso vai acontecer que tua imagem vai ficar fora de proporção, vai ficar um negócio meio tosco, meio puxado. Eu vou mostrar isso para vocês e vou ilustrar. Beleza. Isso aqui, esses 6 passos, a gente vai trabalhar com a ferramenta SketchUp. Esses outros 4 passos, a gente vai trabalhar com a ferramenta V-Ray. Viu, gente, como é fácil? Muito fácil. Então, se vocês seguirem isso aqui, toda vez quando vocês for fazer um render, fazer uma modelagem, fazer um render futuramente, depois de vocês verem esse curso, vocês vão seguir esses passos aqui e isso vai memorizar na cabeça de vocês, que vocês depois não vai precisar nem ver. Vai seguir esse padrão aí. Não tem por onde, gente. Outra coisa é a questão de iluminação. Gente, muita gente peca na questão de iluminação, porque existe 2 tipos de iluminação, a artificial e a natural. Então é de extrema importância a gente entender isso. E a gente trabalha a questão de enquadramento e iluminação, a gente trabalha junto com o SketchUp e o V-Ray. Tanto a luz do sol do SketchUp, como as IES. Esses termos técnicos, fiquem despreocupados que a gente vai tratar um pouco mais sobre isso. IES é aqueles spots spot de luz. Então, quando a gente trabalha com aquilo ali, em consonância com a iluminação natural, ele vai fazer uma iluminação. Então é importante a gente entender exatamente onde tem iluminação, colocar a iluminação de fato no lugar onde existe, não inventar a iluminação. E BG, que é o background, o fundo, também. E configuração de material. Gente, eu vou puxar a sardinha de vocês nessa questão. Por quê? Porque configuração de material não é algo simplesmente fácil de fazer. Você precisa entender sobre a questão de como o material ele se comporta no espaço. Os materiais ele tem um tipo de reflexão, de refração diferente um do outro. Eu vou estar explicando isso em outra aula para vocês entenderem quando a gente for aplicar isso aí na prática. Por enquanto é só uma aula teórica e eu indico vocês a anotar tudo o que está sendo passado aqui. Por quê? Você fazendo a sua própria anotação, você vai estar fazendo aquele processo lá que a gente tinha falado, de entender e aprender. Então, teu cérebro, ele vai estar absorvendo, não vai ser tipo um conhecimento passivo, que só entra no seu ouvido e sai pelo outro, vai ser um conhecimento ativo, que você vai estar pegando conhecimento, adquirindo todo esse conhecimento e vai estar praticando ele, anotando com suas próprias palavras. Então, se baseie nisso, viu, gente? Configuração de render. Configuração de render é importante porque, como eu falei, muita gente peca na questão de configurar o render para otimizar e acaba que demora muito
a renderizar porque não usou de fato as ferramentas necessárias. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai mostrar um passo a passo aqui de como você configurar a tua cena para ela ficar mais leve e ter uma qualidade boa. Beleza, esses aqui são os passos que eu falei para vocês. Ele constitui 50% no SketchUp e os outros 50% vai ser no V-Ray. Então sempre segue esses princípios aí, vai estar tudo anotado. Baixa aí o material, gente, e não esquece de escrever as anotações de vocês com as próprias palavras, viu? Então, o SketchUp, já que ele constitui 50%, mas como usar ele de forma correta? Existe uma forma de otimizar. Eu não sei se eu vou passar nesse curso, mas já que eu vou disponibilizar uma cena para vocês, ela já vai estar otimizada, então vocês não vão ter problema com isso. E o V-Ray também, da mesma forma, a gente usa as ferramentas para otimizar o tempo de render e tudo mais. E é basicamente isso, gente. Então, para fechar esse vídeo aqui, é de extrema importância de vocês deixar uma curtida aí, se inscrever no nosso canal e compartilhar se vocês gostaram do conteúdo. E também seguir a gente nas redes sociais. Vai estar o link aí na descrição para vocês seguir a gente lá.